Caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O nosso tema de hoje é muito interessante, interessa a todos nós, é uma questão de saúde pública e nós vamos entender desafios para combater a gravidez precoce no Brasil. Veja bem, eu vou enviar para vocês o tema que está aqui no material do Bernoulli, vocês vão ter isso em mãos e vão acompanhar com a próxima aula que eu farei acerca do tema. Primeira coisa que eu fiz foi colocar no quadro as minhas ideias acerca do tema. E eu recomendo que vocês façam isso. Na hora da prova, busquem compreender o tema e fazer com que surjam à sua memória as informações sobre aquela temática proposta. Por quê? Porque vale muito o que você já conhece acerca do assunto. Os textos motivadores, eles são um apoio para você. Tem que preponderar na sua prova as suas ideias. Isso aqui serve para te dar um norte. Então é muito importante que nós, na hora da prova, façamos isso. O que eu sei sobre esse assunto, sobre esse tema? Você pode tanto anotar, quanto procurar mentalizar as informações que estão vindo à sua memória acerca daquele tema. Cada um faz de um jeito, tá? Eu faço desse jeito aqui porque é uma aula expositiva. Se eu estivesse fazendo a prova, óbvio que eu não faria um detalhamento desse jeito. Eu estou mostrando para vocês aqui o caminho para que a gente possa pegar informações tanto para este tema quanto para vários outros. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Nós vamos observar aqui o que vai ser feito, ou melhor, o que foi feito e o que nós vamos abordar. Então, eu vou até tirar esse S aqui, porque vai ficar melhor como técnica de abordagem, né? Estou apresentando para vocês uma técnica de abordagem sobre o tema. O que eu aconselho? Todo tema apresentado, ele precisa ser entendido na sua totalidade. Você não pode desprezar uma parte do tema jamais. Então, nós temos que bater o olho aqui e entender cada palavra. Desafios para combater. Desafios quer dizer as dificuldades que nós temos para isso. Eu estou preocupado com o negócio aqui, está me tirando. E aí, meus caríssimos alunos, tudo bem? Dando sequência aqui ao nosso curso, vamos hoje abordar desafios para combater a gravidez precoce no Brasil. É um bom tema. Eu vou enviar para vocês aqui do material Bernoulli, com o qual eu tenho trabalhado, o tema com os textos motivadores. E eu vou fazer uma aula específica para isso. Então, veja bem, vocês terão esta aula e uma próxima acerca do tema que está aqui. Por que disso? Aqui é aquela parte em que eu apresento para você, ou para vocês, a técnica de abordagem do tema. E eu recomendo sempre que o candidato, ele procure tirar de si mesmo as informações para serem colocadas na prova de redação. Lembrando que os textos motivadores da prova, eles servem apenas como uma fonte de inspiração. Você pode tirar, sim, um dado estatístico, uma ideia, do seu jeito, clara ideia, nunca copiar as frases do jeito que elas aparecem nos textos motivadores, nem ficar parafraseando, ou seja, fazendo quase igual está lá. Isso não é bem valorizado pelos corretores. Então tem que preponderar, tem que prevalecer na sua prova as informações que você está levando consigo. Então, você tem que apresentar a maior parte das informações suas. Isso é autoria, quer dizer que você fez a sua redação com seus recursos, apoiando-se em informações dos textos motivadores, sem copiá-los. Lembrando que infográficos, dados estatísticos,
contextos históricos, você pode utilizar. Você só tem que se lembrar de que números você pode trazer e colocar um ou outro. Nesse texto motivador, nos textos motivadores deste tema, vocês vão ver que tem muitos dados estatísticos. Você vai escolher aqueles que têm a ver com o que você quer apresentar na sua redação. Tranquilo? E que contextos históricos são apenas para te sugerir possibilidades, não é para você copiar do jeito que está lá, vocês já sabem disso. Então, desafios para combater a gravidez precoce no Brasil. Pessoal, quando nós lemos na prova desafios, quer dizer, quais são os problemas que devem ser resolvidos? Então, se nós temos uma luta de boxe ou de MMA, você tem o desafiante, você tem duas pessoas que estão lutando ali, então aquilo é um desafio. Então o desafio é um problema que você tem que vencer. E aqui você já começa percebendo isso, porque não existem palavras inúteis no tema. Desafios para combater a gravidez precoce no Brasil. Beleza. Gravidez precoce, tá, é antecipada, fora da hora, não foi preparada. Tá? A menina está muito nova, o rapaz às vezes está muito novo também. Então é precoce, ou seja, antes do tempo. E o horizonte de projeção aqui já está bem estabelecido, é no Brasil. Isso me impede de falar, de apresentar dados do mundo todo, de falar, por exemplo, que em países mais desenvolvidos, a taxa de natalidade ela é bem baixinha entre meninas e adolescentes. Eu posso falar? Claro que eu posso. Só que a minha ênfase tem que ser dada no Brasil. Eu posso trazer informações de outros países apenas como estratégia de comparação. Lembrando que comparação também é uma estratégia argumentativa e você pode se valer dela. Tranquilo? Então vamos lá, caminhando. Técnica de abordagem do tema. Primeira pergunta que a gente faz: o tema é um problema? Sim, o tema é um problema, porque já fala de gravidez precoce é um problema. Ninguém vai enxergar a gravidez precoce no Brasil como algo que faz parte da nossa cultura. Como vocês vão ver nos textos motivadores aí, na África é muito comum meninas casarem ainda muito novas, com menos de 18 anos. Mas essa não é uma cultura do nosso país, pelo menos não uma cultura geral. O tema é um problema? Sim. Se ele é o problema, eu tenho que entender que problema é esse. Qual é o problema? A gravidez é o problema? Não, a gravidez não é um problema. A gravidez precoce é um problema? Sim, a gravidez precoce é um problema. Mas por que ela é um problema? Aqui está a resposta. Qual é o problema? O problema são os problemas, ou seja, as consequências que a gravidez precoce gera. Esses é que são os problemas. A gravidez precoce, se não gerasse problemas, se fosse da nossa cultura, tudo estivesse arranjadinho para que isso acontecesse dessa maneira, a gravidez precoce não seria nenhum problema. Ela é um problema porque ela traz consequências indesejáveis, prejudiciais. Para quem? Para o indivíduo, para a menina sobretudo, para o rapazinho, para a família ou para as duas famílias, para a sociedade como um todo. E nós vamos ver por que esses reflexos atingem os indivíduos, a família e a sociedade. Já dá para imaginar, não é? Aquilo que acontece com uma parte tem reflexo no todo. Aquilo que acontece com o todo tem reflexo na parte. Então, vamos estudar isso. Vamos lá. Quais são esses problemas indesejáveis? Abandono dos estudos. Muitas vezes a menina agora, para tomar conta do filho, ela vai ter que deixar a escola. Pelo menos por um período ela vai deixar a escola. Formação precária, sobretudo da mãe. Às vezes ela tenta voltar para a escola, mas ela acha muita dificuldade, porque agora a sua vida está tomada por outras responsabilidades. Alguém pode chegar e falar assim: ah, mas pode ser que pode, mas isso é exceção. Nós vamos trabalhar aqui com a regra. Desestruturação familiar. 2 pontos. Pais separados. Então, a criança, ela precisa, o ideal seria que ela nascesse num lar bem estruturado, com o pai, com a mãe, para que ela pudesse receber todos os cuidados necessários para que ela seja saudável do ponto de vista físico, emocional, social. Então,
quando nós temos esse tipo, né, de situação, muitas vezes há uma desestruturação da família. Nós não podemos dizer que sempre vai haver. Como nós estamos trabalhando com os problemas, vamos apresentar a desestruturação familiar como um desses problemas. Aumento das despesas das famílias. Claro que isso vai pesar no orçamento, sobretudo aquelas famílias com menos condições financeiras. Sabemos disso. Há sempre um aumento de despesas com a vinda de uma criança. As crianças demandam muitos gastos. Aumento das responsabilidades dos avós. Porque os jovens são muito jovens e não estavam profissionalmente preparados, não estavam ganhando dinheiro, porque não trabalhavam, muitas vezes estavam estudando. Então, os avós são chamados para participar dos gastos, das despesas que agora surgiram na família pela vinda de um outro ente querido, tá? E às vezes os avós, e muitas vezes os avós, ganham recursos limitados para as famílias de classes mais baixas, começando a entrar na classe média. Isso pesa no orçamento da família e é um problema sim. Comprometimento da educação da criança. Então, como nós já falamos que há uma desestruturação familiar, também essa criança vai ter uma educação deficitária. Não é? Ela está envolvida ali numa família, ela veio numa família que não é tão funcional assim, tá? Porque os pais estão separados, ou então mesmo que tentem improvisar uma relação a dois para manter ali a família, estão despreparados para isso. Os reflexos na vida da criança são rápidos, imediatos, profundos. Preconceito especialmente contra a mãe. Nós sabemos disso. Há muito preconceito. Preconceito é problema de quem sente. Sim, é um problema de quem sente, mas tem reflexo na pessoa que é alvo do preconceito, sabemos também. Dificuldade de estabelecimento de novas relações afetivas, tanto para o pai quanto para a mãe. Então isso é produto do preconceito, é produto também do pensamento da pessoa, que já está com filho, já tem despesa. Gente, é claro que muitos casamentos deram certo, apesar de a mãe ter sido mãe muito nova, o rapaz já ter filho, ou pessoas que foram casadas, se descasaram e voltaram a ter relacionamentos, se casaram de novo, tiveram outros filhos e vivem muito felizes. A questão aqui é que nós estamos trabalhando os problemas, entenderam? Nós temos que analisar os problemas, por enquanto, porque nós não queremos resolvê-los depois. Beleza. Então a primeira pergunta foi: o tema é um problema sim? Qual é o problema? Apresentamos uma listinha. Vamos para o lado de cá. Quais são as causas da gravidez precoce? Nós precisamos disso. Eu preciso entender por que o problema acontece. Se eu for na causa da causa, eu consigo fazer uma redação muito bem pensada. Professor, a causa da gravidez precoce é a relação sexual. Não, se nós formos parar aí, não vai funcionar, não é? Então nós temos que pensar com bom senso. Quais são as causas da gravidez precoce? Aqui está um ponto capital, né? Já mostrei isso em vários temas. Quais são? Essas causas podem ser de duas ordens. Então eu coloquei aqui dois tipos. Elas podem ser causas individuais, familiares e sociais. Mas por que você não colocou A, B e C? Individuais, familiares, sociais. Porque se nós pensarmos direitinho, tudo isso aqui está na sociedade. Não é? Família, o indivíduo está na sociedade, a família está na sociedade. Então eu coloquei como causas, eu poderia ter colocado só sociais aqui. Mas eu quis deixar separadinho para que vocês visualizassem melhor. Tá bom? Porque eu coloquei A, causas individuais, familiares, sociais, e ali na frente eu coloquei causas estatais. Só por isso. São essas duas ordens. Tá bom? Então quais são as causas individuais, familiares e sociais que engendram, ou seja, que criam, que fazem surgir os problemas que levam a menina a uma gravidez precoce? Tá bom? Vamos lá? Vamos analisar? Ok. Omissões familiares no campo de seus deveres. Olha, eu já até adiantei ali na frente
o artigo 227 da Constituição. Ele é muito importante, que fala o seguinte, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, à proteção. Elas devem ser colocadas a salvo de toda forma de negligência. Tudo isso está no artigo 227. Pensando nesse artigo, que é um coringa, eu já consigo visualizar vários pontos que falharam para que a menina viesse a ter uma gravidez precoce. Então, omissões familiares. As famílias têm obrigações com os seus jovens, com suas crianças? Claro. Então, falhou ali na família. Não, às vezes o pai aconselhou, olha, nós sabemos que houve falhas. Então, omissões familiares no campo dos seus deveres e de suas atribuições, conforme determinado pelo artigo 227 da Constituição Federal. Está até aqui o artigo. Então, houve falhas. Mas você não pode garantir, mas eu posso garantir que em muitos casos, sim, há falhas por parte dessa instituição familiar. Tá? Outro aqui. Essas omissões familiares, né, relacionam-se à negligência com a educação ético-moral da criança por parte da família e da escola. Por quê? Tanto a família quanto a escola estão na sociedade e têm a obrigação de instruir, têm a obrigação de esclarecer do ponto de vista ético, moral, comportamental, o que deve, o que não deve, quais as consequências. E nós sabemos que essas informações na escola são muito poucas quando existem. Muitas vezes elas sequer existem dentro das escolas. Então, é um grande problema. Então, eu coloquei aqui, causa familiar, social, né? Então, intensa erotização promovida pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação apresentam reiteradas vezes, por dia, por hora, por minuto, informações erotizantes. Seja num outdoor, seja num portfólio, seja numa novela, numa publicidade, nós estamos vendo a erotização. E também nos canais que foram criados justamente para apresentar sexo. E isso nunca foi tão aberto ao jovem. Até mais ou menos 2 décadas para trás, nós não tínhamos ou não havia essa facilidade de acesso à pornografia que existe hoje. Qualquer menino pode entrar. Qualquer jovem pode entrar, entra com uma facilidade. Há todo um anonimato dentro dessa perspectiva, tá? Então, intensa erotização promovida pelos meios de comunicação. A pornografia transformou-se em um mercado multimilionário. Então, não só há um mercado da pornografia, mas há também uma glamorização da pornografia. Existe até prêmio para atores e atrizes pornôs. E isso, claro, gera toda uma flexibilização da ideia da sexualidade livre. E isso, claro, com toda certeza, tem uma repercussão no comportamento das pessoas. Além disso, há uma ampla aceitação social quanto às produções pornográficas. Nós não vemos realmente um posicionamento da sociedade no sentido de dizer que isso está exagerado, que é preciso ter cuidado. Nós não vemos nenhum posicionamento. Não há nenhuma plataforma, parece que nenhuma parte do mundo em que as pessoas estejam com a bandeira aí de não à pornografia. Não conhecia, eu pelo menos não conheço. Então há uma aceitação social ampla e isso tem repercussão. Outro ponto aqui, estabelecimento da cultura da superficialidade das relações, do descompromisso com o parceiro, da objetificação do outro. Então, cultura da superficialidade é a cultura de relações superficiais. Não conhece direito a pessoa, mas é assim, isso é moda, cada um vai ficando, vai transando, sem muitas vezes sequer saber o nome. Então,
é o estabelecimento da cultura da superficialidade. Os valores foram muito relativizados. Modernidade líquida, ou seja, não tem mais aquela firmeza no sentido de que, peraí, isso não é certo. Hoje nós estamos num período que parece assim uma lacuna, um vácuo do ponto de vista dos valores. Como os valores antigos não estão servindo mais para muitas pessoas e os novos valores não foram ainda sedimentados, as pessoas estão num vácuo, ou seja, sem saber para onde ir. Então, a modernidade líquida de Bauman, ela está relacionada com isso, ou seja, não tem firmeza do ponto de vista das informações acerca de comportamento. Então, os jovens estão nascendo e vivendo sem muitas referências, ok? Então, objetificação do outro é ver o outro como um objeto. Então, eu não tenho compromisso além de ter prazer com a outra pessoa, e a pessoa também não tem muitos compromissos ou nenhum compromisso além de ter prazer comigo. Então, basta isso. Isso nós chamamos de objetificação do outro. Outro ponto importante: busca pelo prazer acima de tudo. Ou seja, é o meu prazer, é a minha saciação. O resto, o que é uma consequência da cultura da satisfação pessoal sem compromisso. Já falamos um pouquinho ali. Afrouxamento de valores culturais, como a responsabilidade, a disciplina e o autocontrole. Então, olha só, autocontrole como um valor, disciplina como um valor, responsabilidade como um valor. Fala-se muito pouco acerca disso. Então, de novo, eu vou chamar a atenção para Zygmunt Bauman. Bauman, ele fala dessa realidade que nós vivemos hoje. A modernidade líquida. As pessoas não têm referências muito seguras para balizar a sua conduta. Exacerbação da vaidade e do egoísmo. Então, há muita vaidade, há muito querer mostrar o que tem, o que possui, seja o corpo bonito, seja a juventude. Isso também tem muito a ver com egoísmo. Eu não me preocupo com o outro, estou preocupado comigo. Surgimento e democratização dos meios de comunicação virtuais. Notadamente as redes sociais, as quais quebraram barreiras físicas e morais e promovem maior aproximação entre as pessoas. Ficou muito mais fácil estabelecer contato com o outro e chegar rapidamente a uma decisão de sexo, por exemplo. Então, isso é algo novo na história da humanidade. Sempre houve mais dificuldade de aproximação, de conversar frente a frente. Hoje fica quase que tudo completamente resolvido, decidido pelos meios de comunicação. Porque esses meios de comunicação, as redes sociais, geram uma certa sensação de anonimato ou distanciamento. As pessoas têm mais coragem. Então, nós estamos hoje sofrendo também em virtude do nosso excesso de conforto, por não sabermos utilizar a tecnologia somente em nosso benefício. Bom, passamos aqui para outra ordem de causas. Eu coloquei aqui atrás. Essas causas podem ser de duas ordens. Viemos na primeira ordem, individual, familiar e social, e agora vamos passar para B, causas estatais. Então aqui são as omissões do Estado. Omissões do poder público frente ao seu poder-dever de agir. O Estado, ele pode e ele deve agir. O Estado tem que fazer. Ele é obrigado a agir. Então, se ele é obrigado a agir e não age para evitar o problema, então ele tem culpa e pode ser, sim, responsabilizado pelo problema. Então, omissões do Estado, tanto para proteger a família, quanto para amparar a criança e jovens, a fim de que não sejam vítimas de nenhuma forma de negligência, opressão e discriminação. Então, o Estado está sendo negligente.
E o artigo 227, que já ficou lá para trás, falou que é dever da família, da sociedade e do Estado. Olha só, não está dizendo que é uma faculdade para ele decidir, não. Está dizendo que é um dever. É dever da família, da sociedade e do Estado. Proteger a criança, o jovem, o adolescente. Então, se está falhando na família, se está falhando na sociedade, e se está falhando no Estado, então eu posso colocar na minha redação que eles estão falhando, que o problema existe por causa das falhas. Eles assumiram o compromisso, o dever, no caso do Estado, de impedir, mas não estão fazendo do jeito que precisa, não estão tomando todos os cuidados necessários para evitar o problema, tá? Então, para que as crianças, jovens, não sejam vítimas de nenhuma forma de negligência. Negligenciar é saber que eles precisam daquela proteção e não dar. Para que eles não sejam vítimas da opressão, se tornar, por exemplo, vítimas do preconceito, da discriminação por serem pais muito novos. Isso está tudo no artigo 227, eu só pensei nele para fazer isso. Essas omissões relacionam-se à imensa fragilidade das políticas públicas na área educacional. Por que eu coloquei aqui fragilidade, pessoal? Fragilidade das políticas quer dizer que não existem políticas públicas na área educacional? Não. Existem políticas públicas advertindo os jovens acerca das questões sexuais, mas são frágeis. Então, eu falei que não existem? Não, eu disse que existem, mas são muito frágeis. Aliás, existem muito pouco, mas existem. Não é aconselhável você falar na sua redação, é porque o Estado não faz nada. Não, o Estado sempre faz. Ele pode não fazer de forma completa, de forma suficientemente adequada, mas ele faz, né? Ele sempre faz. O que precisa é aprimorar. Então, fragilidade das políticas públicas na área educacional. Quais fragilidades são essas? Eu pontuei algumas. Materiais didáticos pouco atrativos na abordagem da sexualidade humana. Às vezes o material existe, mas ele é ruim. Não atrai. Não foi desenvolvido um projeto inteligente para atrair a atenção do jovem, que quer mais, que quer saber, que tem curiosidade. Às vezes é muito improvisado ali nas escolas e o jovem nem leva a sério. A ausência quase que completa de especialistas na área da psicologia e da medicina nas escolas. Olha isso. Né? Um psicólogo que pudesse ir ali fazer palestra, médicos para falar dos perigos, das formas de proteção, um conjunto de pessoas que poderiam atuar nas escolas brasileiras para advertir os jovens acerca das suas responsabilidades, sobretudo nas áreas de maior vulnerabilidade, em que a gravidez precoce tem impactos ainda muito mais poderosos. Grande disseminação de conceitos e ideias equivocadas nos meios de comunicação, sem que a administração pública esclareça suficientemente acerca dos fatos. São muitas informações desencontradas, às vezes transmitidas por especialistas. São psicólogos que escrevem páginas em revistas de grande circulação, quase que dando uma carta, né, de liberação total para que o jovem, em idade precoce ainda, possam praticar sexo. Então, as informações não são tão bem passadas, ou às vezes são até contra a educação do jovem, mas porque estão sendo transmitidas por um veículo de comunicação respeitável, às vezes as pessoas levam em conta. O jovem, sem as suas proteções críticas, porque é muito novo, ele acaba embarcando em ideias de pessoas mais velhas, mas que não são bem moralizadas. A ausência quase que completa de políticas públicas de apoio intelecto-moral, sobretudo às famílias vulneráveis. Apoio intelecto-moral está junto com isso aqui.
pode ver através de livros, de programas na internet, na televisão. Artigo 226 da Constituição Federal: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, se a família está falhando, o Estado também está falhando com a família, porque ele colocou no artigo 226 que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, ele tem que proteger a família. Não deixar que a família se desestruture, porque, uma vez desestruturada, os jovens podem caminhar para o sexo precoce e a menina pode vir a ter o neném muito nova e sofrer todas as consequências. Ela, o rapaz, a família dela, a família dele e a sociedade. Porque não vai se qualificar direito a menina, não vai se qualificar direito o menino, né, o rapaz, e a criança que está vindo ali muitas vezes não vai ter todo o apoio necessário. Ou seja, isso se espraia para a sociedade como um todo. Isso tem reflexos sociais. Como eu disse no início, nós não podemos acreditar que um problema que acontece com a parte não vai se refletir no todo, tanto quanto um problema que existe no todo não vai se refletir na parte. Então, aqui estão algumas informações. Como eu disse, eu vou passar para a segunda parte da aula, na outra sala ali, fazendo uma leitura dos textos motivadores e ensinando vocês como abordá-lo. Ok? Tchau, gente!